Olá pessoal, que Deus abençoe vocês. Meu nome é João Paulo Fonseca. Estou aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar aquela série que a gente começou, apresentando aí a diferença entre a Bíblia de Estudo da Reforma e a Bíblia da Nova Reforma. Então, o último vídeo comparativo que nós fizemos foi um vídeo mostrando essas duas Bíblias, a da Reforma e da Nova Reforma, mostrando as diferenças das duas Bíblias, e de fato são Bíblias aí com propósitos diferentes. Muita gente tem nos perguntado qual é a diferença entre Bíblia de Estudo King James 1611, Estudos Roma, e Bíblia de Estudo King James atualizada. Muita gente até confunde as duas Bíblias achando que é a mesma coisa, mas na verdade não é. São duas Bíblias completamente diferentes e é isso que a gente vai mostrar neste vídeo, mostrando aí a diferença entre a Bíblia de Estudo King James 1611, Estudos Roma, que é publicado pela BV Books, um material excelente, de primeira qualidade, e a King James atualizada, uma Bíblia também de estudo. Alguns anos atrás ela era publicada pela BV Books, junto com a AbaPress. Hoje só a AbaPress participa desse projeto. A BV Books agora focou mais aí na sua tradução à Bíblia de Estudo King James 1611, que leva o texto King James 1611, tá? Então a gente vai tentar mostrar para vocês. Eu tenho certeza que se vocês tinham alguma dúvida com relação às duas Bíblias, depois de assistir esse vídeo, as dúvidas serão respondidas, né? Então, se você tiver uma outra dúvida aí que não ficou esclarecida nesse vídeo, pode deixar aí na descrição que a gente vai tentar responder para você. Então, vamos lá. Só para facilitar, a Bíblia King James de Estudo, ou Bíblia de Estudo King James 1611, Estudos Roma, ela é publicada pela BV Books. É uma ferramenta maravilhosa, olha só. A gente tem aqui algumas informações. É uma Bíblia totalmente colorida, material de primeira qualidade, vem nessa caixa. A King James atualizada, essa versão que eu tenho é uma versão mais antiga, uma das primeiras que saiu, que era publicada também pela BV Books, junto com a AbaPress. Hoje só a AbaPress participa do projeto. Ela vem aqui nessa luva protetora, né? Tem aqui algumas informações. Então a gente vai estar tirando as duas Bíblias, né, da proteção, a King James atualizada. Deixa eu tirar aqui essa Bíblia da caixa. As duas na cor preta. Só que agora a King James de estudo possui outras capas também, né? Tem azul, tem marrom, acho que tem vermelho também. Então olha só. Aparentemente elas são até iguais, né? Na questão da cor, na questão da grossura. As duas têm uma fitinha de marcador de texto. A qualidade da capa, pelo menos dessa versão aqui da King James atualizada, que era publicada pela BV Books, as capas são um pouco parecidas, né? Na cor, na textura, olha só. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui a nossa King James atualizada um pouco de lado e vou focar primeiro na King James fiel de estudo. São Bíblias diferentes? São Bíblias diferentes. Para começar, o texto bíblico dessas Bíblias, né, ou das Bíblias, são textos bíblicos diferentes. Então a gente já está olhando aqui a questão das folhas aqui introdutórias, né? A gente tem um review dessa Bíblia aqui no nosso canal. O foco não é apresentar o material em si, mas mostrar algumas diferenças. Então, BKJ, Bíblia de Estudo King James. A primeira diferença, ou a grande diferença desta Bíblia, vai começar com o texto bíblico. Deixa eu mostrar aqui para vocês na ficha catalográfica. O
Os estudos desta Bíblia foram tirados ou foram traduzidos da Roman Study Bible, que é uma Bíblia de estudo lá dos Estados Unidos, uma Bíblia de estudo com estudos bem conservadores, de linha ortodoxa, estudos muito bons, que focam aí em várias matérias da teologia e também foca muito na questão de mostrar o significado do texto, te ajudar a entender o texto bíblico de uma forma correta. Então, a gente vai ter as notas de estudo desta Bíblia e também da Bible Study Notes Roman, que são os estudos aí, os estudos Roman, né? Já a tradução é a King James Fiel 1611, é uma tradução da BV Books. Então essa tradução ela foi feita pela BV Books. O que seria King James Fiel 1611? É a tradução da King James Version, aquela tradução da Bíblia em inglês feita pelo rei Tiago em 1611. Uma das primeiras traduções aí depois da Reforma Protestante. A gente sabe que no período da Igreja Católica, antes da Reforma, né, em 1517, a Bíblia só podia ser lida no latim. Então, a partir da Reforma, os reformadores e as igrejas que foram surgindo, né, as igrejas reformadas, começaram também a traduzir a Bíblia, né, no idioma dos seus países respectivos. Então, a gente teve a Bíblia em alemão, a gente teve também a Bíblia em inglês, a gente teve a Bíblia em português, em espanhol, e a Bíblia, a tradução King James foi a tradução aí dos originais para o inglês. Então o que a BV Books fez? Ela trouxe essa tradução do inglês para o português, evidentemente que fazendo comparações com os idiomas originais também, para não restar nenhuma dúvida. Então, a questão do texto, nós já vimos que é um texto que foi traduzido, né? A BV Books fez essa tradução, uma tradução muito boa, e a gente viu aqui que o texto dessa Bíblia é o King James Fiel 1611. Tá? Então a gente vai pegar agora, deixa eu ver se eu consigo arredar ela aqui, a gente vai pegar essa Bíblia aqui agora e ver qual é o texto dela. Bíblia King James atualizada. Olha só, o início já fala que é uma tradução King James atualizada, já não é o mesmo nome, lá é King James Fiel 1611. Antigo e Novo Testamentos, Bíblia Sagrada, edição de estudo, 400 anos, King James. Aqui na ficha catalográfica, nós já vamos encontrar algumas informações. Tradução dos mais antigos e reconhecidos manuscritos nas línguas originais, hebraico, aramaico e grego. Então, é uma tradução que foi feita em 2001, né? Feita pela Sociedade Bíblica Ibero-Americana, junto aí com a Abapress Editora e Divulgadora. Então, uma marca registrada. E a BV Books distribuiu esse material inicialmente, hoje só a Abapress faz a distribuição desse material. Então vocês entendem que a tradução que essa Bíblia contém é uma tradução que foi feita dos originais. Ou seja, ela não é a King James Fiel 1611, é uma outra tradução que a gente viu aqui no começo, que é uma edição comemorativa aos 400 anos da Bíblia King James. Então é uma outra tradução que eles fizeram comemorando aí os 400 anos da King James, que foi traduzida em 1611. Então essa Bíblia aqui, ela foi a primeira edição dela, né, com o estudo. A gente percebe que foi aí em 2011, né? Foi 400 anos. Então em 2011 a primeira edição. Então aqui é a edição que eu adquiri é de 2016. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma folha aqui comemorativa. E aí o conteúdo da Bíblia, né, tem uma apresentação comemorativa dos 400 anos da Bíblia King James, mas não é a mesma King James em inglês, é uma outra tradução, tá?
que fique bem claro, a principal diferença entre as duas é a tradução. Uma das principais é a tradução, tá? Então a gente tem algumas informações com relação à Bíblia, né, a tradução, algumas pessoas que recomendam esse material. E aí a gente vai entrar no texto bíblico. Antigo Testamento, tradução dos originais em hebraico e aramaico. Tá? Então a primeira diferença, tradução. Essa aqui é a King James atualizada, a tradução King James atualizada, e a Bíblia é uma Bíblia de estudo. Tá? Já essa aqui, que é a King James fiel de estudo, ela leva o texto King James fiel 1611 e é uma Bíblia de estudo. Então os textos são diferentes, tá? A gente vai estar agora mostrando o início, como a gente fez na King James atualizada. Então olha só, ela começa aqui mostrando. Olha só, outra diferença é a questão do acabamento, né? Enquanto a King James atualizada, ela é preta e branca, predominantemente preta e branca, essa não, essa aqui é colorida, tá? Então as folhas, olha só, muito bem diagramadas, aqui é o índice, tem uma introdução ao estudo, a Bíblia de Estudo Roma, tem aqui as características da Bíblia de Estudo Roma, olha só, mostrando todo o conteúdo, um conteúdo totalmente ilustrado, totalmente colorido. E aí a gente consegue acompanhar também os recursos que ela tem. Aqui tem os colaboradores das notas de estudo, como nós vimos no início. Os estudos foram traduzidos, né? Os estudos Roma. A gente tem aqui o índice de quadros, ilustrações, mapas, lista de estudos das palavras hebraicas, das palavras gregas, que ela também possui esse recurso durante o texto bíblico. E aí a gente tem aqui como estudar a Bíblia, o plano de salvação. Então o início é totalmente diferente, né? Tem alguns estudos no início aqui muito interessantes. Olha só a qualidade do papel. Papel muito bom, papel gostoso de pegar. Tem alguns estudos aqui com relação aos textos da Bíblia. E aí nós entramos no Antigo Testamento, Gênesis, tem uma introdução a cada livro, muito bem feita. Então a gente vai parar aqui, tá? Paramos aqui na introdução na Bíblia King James de estudo, King James fiel 1611, estudos Roma. Já a King James atualizada, versão de estudo, também possui introduções a cada livro, tá? Introduções muito boas também, tá? Vai te dar um panorama legal do livro. Lembrando que essas notas de estudo elas já não foram traduzidas de uma outra Bíblia, elas foram feitas por um comitê da própria Sociedade Bíblica Ibero-Americana, tá? Então, vamos dar uma comparada no texto. Olha só a quantidade de notas de estudo. As notas de estudo são bem focadas em te mostrar o real significado da passagem. Então, aqui em Gênesis, por exemplo, né, ela foca muito também no Antigo Testamento, nas palavras em hebraico, tá? Ela vai focar muito nisso. E a diagramação do texto é diferente, né? Do texto não, das notas de estudo. 2 colunas de texto bíblico e notas de estudo em uma coluna. E o interessante dessa Bíblia é que, por exemplo, né? Vamos chegar aqui, ó. Então disse Deus, versículo 9, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Tem um 7 aqui do lado do versículo 9. Então assim ela vai apresentar as notas de estudo. No capítulo 1 você vai aqui no 7 e tem uma explicação. A terra foi formada da água e fundada sobre os oceanos, para onde devem escorrer todos os rios e fontes. Contudo, as águas não devem ultrapassar as fronteiras para elas estabelecidas pela lei divina. Então ela vai focar numa explicação bem assim ligada ao verso, né, de uma forma em que você possa entender o texto bíblico. Ela vai trazer muitas notas de estudo. A letra é muito boa, bem confortável. E os estudos são estudos muito bons, tá? Interessante que essa Bíblia no Antigo Testamento, como é que ela vai trazer o texto bíblico? Ela vai trazer os nomes, né? Como, por exemplo, Senhor, vai trazer no hebraico Yahvé. Então, o Antigo Testamento ela vai trabalhar muito assim.
A King James Fiel, 1611, Estudos Roman, traz a introdução a cada livro, com uma linha do tempo bem legal, um esboço do livro também. E olha só, ela vai focar também em trazer notas de estudo. E olha só, notas de estudo muito boas. Texto bíblico em 2 colunas, tá? A letra é um pouco menor, mas o espaçamento das letras é maior, né? E notas de estudo em 2 colunas. E na coluna central, referências cruzadas. Aquela outra Bíblia não tem, a King James atualizada, essa já tem. Então as notas também vão seguir um padrão de mostrar o significado do texto, vai falar de cenário e contexto também. E a tradução King James Fiel, daqui a pouco a gente vai falar um pouco da tradução, ela é totalmente diferente da tradução King James atualizada. Então aqui tem alguns quadros junto ao texto, né? No princípio falando um pouco da tradução. Ela vai conter essas palavras-chave, te dando aqui um significado das palavras, tanto no hebraico como também no grego. E a diagramação da página, olha só, colorida. Você pode encontrar mapas também junto ao texto bíblico, olha só, mais explicação aqui de palavras no hebraico. No Novo Testamento funciona da mesma forma, mostrando também no grego. Olha só, a quantidade de nota de estudo. Ela vai comentar a questão das notas de estudo do jeito padrão das Bíblias de estudo. Ela vai colocar aqui o verso, né, e o comentário abaixo, te mostrando um pouco aí do significado da passagem, algumas palavras principais do texto bíblico que estão presentes nos comentários, eles colocam em negrito. Então a diagramação ficou muito legal também, tá? Bom, a segunda grande diferença dessa Bíblia, e vocês vão percebendo as diferenças, é na questão do texto bíblico. Bíblia King James atualizada de estudo. Qual é o texto bíblico? O texto King James atualizada, KJA. Então, a gente vai fazer uma comparação aqui no livro de Isaías, é um livro aleatório só para vocês estarem percebendo a diferença. Então, a introdução, todas as duas possuem essa introdução, todas elas possuem um esboço, e essa Bíblia aqui vai ter um quadro de diagrama do conteúdo de Isaías, tá? Então, vamos ver aqui a diferença da tradução Isaías capítulo 1. Visão sobre Judá e Jerusalém entregue a Yeshayahu ben Amoz. Ou seja, no Antigo Testamento essa Bíblia vai trabalhar dessa forma, vai mostrar a palavra em hebraico transliterada e depois o português normal. Isaías, filho de Amós, nos dias de Isayahu, Uzias, Yotam, Jotão, Ahaz, Acaz e Iehiziquiahu, Ezequias, rei de Judá. Então tem aqui uma nota de estudo, número 1, tá vendo? E aqui embaixo, capítulo 1, que vai comentar o verso. Vocês podem estar fazendo a leitura dessa nota de estudo, mostrando um pouco do contexto histórico. É uma Bíblia com notas excelentes. Bom, na King James Fiel, 1611, Estudos Roma, a gente tem uma introdução ilustrada. É uma Bíblia muito ilustrada. Olha só, finalzinho aqui de Cântico dos Cânticos, né? Tem um quadro. Aí nós entramos aqui na introdução a Isaías. Uma introdução muito completa também. E aqui a gente entra no texto bíblico. Vamos ver a tradução? Daqui a pouco a gente vai fazer mais essas comparações. Deixa eu dar uma andada aqui. E vai dar para a gente ver. Ela não tem subtítulos. Uma outra diferença. A King James atualizada já tem. Essa aqui segue os capítulos corridos, tá? Sem subtítulos. A visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá. Vamos ver se tem alguma nota de explicação. Olha só. Nota de estudo. Sobre o contexto histórico do ministério de Isaías, vê introdução. Aí o verso 2. O oráculo inicial do livro leva ao julgamento, né? Os céus e a terra são chamados para ouvir as acusações contra o povo de Deus. Aí ele vai comentar. Lembrando que os versos aqui nos comentários eles colocaram na cor azul, que é uma cor também predominante nessa Bíblia.
Então vocês percebem que o próprio texto bíblico é diferente, a forma como eles colocam as notas de estudo é uma forma diferente, a diagramação da página é totalmente diferente. Olha só, a gente vai correr um pouquinho aqui, que essa Bíblia ela possui gravuras, ilustrações, mapas, a quantidade de notas de estudo, estudos também importantes com relação à arqueologia, com relação a descobertas arqueológicas, né? Então, aí, mapas coloridos. E a King James atualizada, a gente vai estar passando um pouco também. Vocês percebem que é só texto bíblico e notas de estudo. Não vão ter tantos recursos, tá? A qualidade do papel é diferente. Eu vou pegar outra aqui. A gente está em Isaías, né? Olha só. Vou colocar lado a lado para vocês perceberem. A qualidade do papel é diferente. Olha só. Vai correr um pouquinho aqui. Diagramação do texto, olha só. É uma letra maior, vocês percebem, né? A King James atualizada é essa aqui. Essa de baixo é a King James fiel. Todas duas versões de estudo. Olha só, a qualidade do papel totalmente diferente. A diagramação do texto diferente. Você vê que a King James fiel de estudos Roma, ela já vai possuir gravuras, mapas, gráficos, fotografias, estudos. Essa aqui é só texto bíblico, notas de estudo. E a gente está aqui. Vamos tentar fazer uma comparação nesse texto aqui. E a gente já vai lá para o Novo Testamento para ver alguns outros recursos. Advertência contra a Babilônia que Isaías, ben Amotes, filho de Amós, recebeu em visão. Aí ele fala aqui: alçai o estandarte sobre o alto da colina escalvada, erguei a voz para eles, acenai-lhes com a mão, a fim de que eles possam entrar no portão dos nobres. Olha só aqui, vou deixar lado a lado aqui para vocês compararem. A carga de Babilônia, o qual Isaías, o filho de Amós, viu, erguei vós um estandarte sobre o alto do monte, erguei a voz para eles, agitai a mão para que possam adentrar os portões dos nobres. Então, notas de estudo, olha só, tem bastante aqui no capítulo 13. Já essa King James atualizada não tem tanto, né? Traduções diferentes, diagramação da página totalmente diferente. A King James Fiel tem referências cruzadas, essa Bíblia King James atualizada não tem, mas a King James atualizada tem os subtítulos e a King James Fiel não tem, mas isso eles devem mudar em breve nos novos lançamentos da BV Books. Bom, aqui a gente está no final do Antigo Testamento. Lembrando que a gente está mostrando ainda a King James atualizada. Tem uma nota de estudo aqui do capítulo 4. Ela já entra no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, com a introdução e também diagrama e o texto bíblico, já mostrando aqui a genealogia de Jesus. A letra da King James atualizada é um ponto que, na minha opinião, é um ponto melhor, né? Um ponto positivo com relação a King James Fiel 1611, é uma letra bem confortável, né? Então, olha só. Ela coloca também as passagens sinóticas abaixo como por exemplo, o batismo de Jesus. A tradução coloca, né? Mateus 1, Lucas 3 e João 1:32. Já a King James Fiel 1611 de Estudos Roma, acabou Malaquias, que a gente tem algumas notas, né? Aí vem alguns estudos aqui, a origem, transmissão e canonização dos livros do Novo Testamento, um estudo muito completo. A confiabilidade dos escritos, deixa eu focalizar aqui, dos escritos no Novo Testamento. E aí nós entramos no Novo Testamento, Mateus, a introdução a Mateus. E aí a gente entrou no texto bíblico. Não tem os subtítulos, não tem as referências nos evangelhos sinóticos, mas aí ela vai ter aqui referências cruzadas, né? E as notas de estudo em 2 colunas. A gente vai seguindo aqui. Diferenças nos evangelhos. Ela vai ter muitos estudos. Um outro ponto dessa Bíblia, King James Fiel 1611 de Estudos Roma, as palavras de Jesus estão em vermelho, tá? Olha só. Quantidade de notas de estudo.
Uma Bíblia com muitos estudos. Já a King James atualizada, ela também vai possuir muitos estudos no Novo Testamento, mais até que no Antigo Testamento. Olha só a quantidade de estudos, parte aqui do Sermão do Monte. Essas marcações fui eu que fiz. É uma Bíblia que eu já tenho há bastante tempo, já utilizei bastante. Uma das primeiras Bíblias de estudo que eu comprei, mas ela não vai ter tantos recursos como a King James Fiel 1611. Texto bíblico, basicamente é texto bíblico e notas de rodapé contendo estudos. Ela não vai ter mais outros recursos junto ao texto bíblico, como por exemplo a Bíblia King James Fiel. A gente viu que ela tem mapas, olha só. Além dos estudos, né? Vocês encontram aqui as palavras. Deixa eu ver se eu acho alguma parte aqui. Olha só. Fotografias. Tem aqui um estudo das palavras em grego. Então é uma Bíblia que difere nos seus recursos. Bom, a gente agora está no Evangelho de João. Essa aqui é a King James Fiel 1611. Estudos Roma. Olha só a diferença, a diagramação da página, conteúdo. E aqui a gente vai fazer agora uma comparação dos textos. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então vocês podem estar pausando o vídeo também para lerem aí as notas de estudo. King James atualizada, introdução ao livro de João, o diagrama, né? Todos os livros possuem. A gente vai estar fazendo uma comparação dos textos agora. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Então o verso 1 é igual, mas o 2 já mudou. Ó. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Na King James Fiel, ele estava no princípio com Deus. Então a tradução, são duas traduções diferentes. E as notas também são diferentes. Aí a gente continua no verso 3. Todas as coisas foram feitas através dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Já, deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui. Na King James Fiel, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então praticamente igual, né? Mas aí foram feitas através dele, foram feitas por ele. Tá vendo? Então, são traduções totalmente diferentes. Se vocês quiserem estar lendo também as notas de estudo, deixa eu dar um zoom aqui. Capítulo 1. A de Estudos Roma possui mais notas, né? Vamos comparar mais um texto, Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ver aqui na King James atualizada agora. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a King James Fiel 1611, que é essa aqui, que o versículo 1 de Romanos é maior, é baseado no texto recebido. Para quem gosta aí dos textos gregos, né? Baseado no texto recebido. Já essa Bíblia King James atualizada, baseada no texto crítico, tá? É uma outra diferença entre as duas aí. E olha só a quantidade de notas aqui na Estudos Roma, né? Se você quiser ver o review completo, a gente tem aqui no canal o review das duas Bíblias, né? Mais para a gente mostrar, fazer uma comparação das duas Bíblias aí. A última comparação que eu vou fazer, Apocalipse 21 na King James atualizada, aquele que dá testemunho destas coisas, dessas palavras, né? Com toda certeza venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja ou seja com todos. Amém.
Apocalipse 22, versículo de número 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Então, espero que eu tenha solucionado algumas dúvidas, né, com relação à diferença, com relação à diferença entre as duas Bíblias, né? Você pergunta para mim, qual das duas é melhor? Sem dúvida alguma, King James Fiel 1611 de Estudos Roma tem muito mais recursos. A tradução das duas, particularmente eu gosto, né? Gosto das duas traduções, mas a questão dos estudos e dos recursos da King James Fiel 1611 Estudos Roma, vocês podem ter certeza que é uma Bíblia com muito mais recursos, tá? Aí você pode, talvez, questionar a questão da tradução, mas em termos de recurso, essa Bíblia aqui ganha de 10-0 ou mais, tá? E essa aqui também é uma excelente Bíblia, mas vocês percebem que são Bíblias diferentes, traduções diferentes, e dá para ter as duas aí na biblioteca pessoal. A questão dos estudos. Os estudos da King James Fiel Estudos Roma são estudos mais aprofundados, mas essa aqui também, a King James atualizada, possui bons estudos. Eu tenho certeza que estudos que agregarão aí para que você cresça na graça e no conhecimento da verdade. Espero que eu tenha tirado as dúvidas aí, né, com relação à diferença entre as duas Bíblias, né? Vocês perceberam que são Bíblias completamente diferentes. Então, depois desse vídeo agora, depois de assistir esse vídeo, você nunca mais vai confundir King James Fiel com King James atualizada. Traduções diferentes, estudos diferentes, mas Bíblias aí que também nos edificam muito aí para a gente conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Que Deus abençoe você.